Olá! Hoje nós vamos começar a falar sobre questões de indução. Isso significaria que, em termos de TAD, no curso em que eu tratava desses temas nessa ordem, nós estaríamos entrando em uma aula nova. A gente já falou sobre as limitações do raciocínio humano, a gente falou um tanto sobre lógica dedutiva, agora a gente começaria então a falar sobre lógica indutiva, começando a falar então sobre o problema da indução. O problema da indução é fundamental para a gente poder usar as ferramentas da lógica dedutiva, como a gente já discutiu nos últimos vídeos, e a gente viu que existe uma série de questões importantes aí. Por quê? Porque para a gente usar qualquer tipo de lógica dedutiva, a gente está falando, quando a gente faz isso, de como ideias levam a outras ideias. De como, se eu aceitar algumas coisas, eu sou forçado a aceitar outras. De como essas coisas podem ser premissas sobre o mundo, podem ser axiomas matemáticos, os postulados básicos de uma área da matemática, podem ser ideias de uma teoria da física ou de qualquer área do conhecimento, podem ser ideias de uma teoria de ciências humanas, de ciências biológicas, qualquer coisa. Mas quando a lógica dedutiva se aplica, quando uma dedução se aplica, e não é sempre que acontece, eu sou forçado a, se eu aceitar certas ideias, aceitar outras. No começo, na parte de lógica dedutiva, eu falava também sobre a questão das falácias, que são argumentos que as pessoas usam como se fossem provas, mas que não me levam a uma prova real da conclusão. Eu posso aceitar as premissas e não aceitar as conclusões, por exemplo, se o argumento for falacioso. Esses argumentos existem. Isso não quer necessariamente dizer que eles são errados, completamente errados, ainda que às vezes seja o caso. Então eu vou deixar para falar isso depois que a gente já tiver falado um pouco sobre indução. Porque existem alguns argumentos que são considerados falácias, de um ponto de vista dedutivo, mas que ainda assim vão conter informações indutivas. Vão permitir que eu diga que uma ideia é mais plausível ou menos plausível. Porque a partir de agora, a gente vai entrar no reino da incerteza. Muitas vezes a gente não vai falar de eu provei que, mas a gente vai dizer, olha, parece que. Parece ruim. Se você está buscando certeza, então é ruim, porque você vai ter que lidar com o fato de que existe incerteza. Mas é do jeito que as coisas são. E a existência de incerteza não significa que nós somos incapazes de tomar decisões e de avaliar o que provavelmente é melhor de como nós deveríamos nos comportar e estimar quais são as ideias que mais provavelmente estão certas. Mas vamos começar com a coisa lá para trás, como a gente fez com lógica dedutiva. No Aristóteles, ele reconhecia a importância da indução, porque ele precisava tirar a validade das premissas dele de algum lugar, mas ele nunca foi tão longe na análise da indução quanto da dedução. Até porque tem problemas aí que, se o que você está buscando é certeza, você não vai conseguir responder. Ele dizia, e isso é a forma antiga da gente definir indução, que indução seria um raciocínio que sai do caso particular para o caso geral. Ou seja, eu sempre fico observando casos particulares de que cisnes são brancos. Se a partir daí eu concluir uma regra geral de que cisnes, todos os cisnes, seriam brancos, eu estaria fazendo um raciocínio indutivo, porque eu estaria indo do particular para o geral. Por outro lado, se eu fizer o raciocínio contrário, eu suponho que todos os cisnes são brancos. Eu tenho um cisne no meu jardim. Mesmo antes de observá-lo, eu concluo que ele deve ser branco. Porque se eu aceito que todos os cisnes são brancos, eu tenho que, no caso geral, eu tenho que concluir no caso específico que um cisne específico ele tem que ser branco. Esse raciocínio é um raciocínio dedutivo. Note que, em termos de certezas, que é como a gente separa hoje em dia dedução de indução, eles têm características bem diferentes.
Se eu aceito que todos os cisnes são brancos, eu tenho que aceitar que algum cisne específico vai ser necessariamente branco. Por outro lado, se eu observei até agora muitos cisnes e apenas os cisnes que eu observei, casos específicos, casos particulares, mesmo que todos eles forem brancos, todos os meus casos particulares serem brancos, concluir que todos os cisnes devem ser brancos, às vezes pode parecer razoável. Suponha que você já observou tantos cisnes, você já fez essa pesquisa no mundo inteiro, conversou com todo mundo que já viu um cisne. Chega um ponto em que você vai dizer: olha, seria possível que todos fossem brancos se nunca ninguém tivesse observado uma exceção. Já observaram, é uma outra questão, mas supondo que nunca ninguém tivesse observado uma exceção, seria razoável concluir que talvez todos os cisnes sejam brancos. Mas sobra esse talvez. Hoje em dia, portanto, a gente diferencia um raciocínio de dedução de um raciocínio de indução por se sobra ou não algum talvez. Ao contrário dessa definição clássica que ia sobre caso geral para caso específico, essa já está em desuso. Se você quiser usá-la, você explica que está usando essa definição e segue em frente. Claro, uma vez que você define o uso da palavra, você pode usar no seu texto da forma que você quiser. Mas não é a forma como a gente faz hoje em dia. A gente separa mesmo por conclusões que são inescapáveis se eu aceito as premissas, ou conclusões que não são inescapáveis. Então a indução ela vai ter essa característica. Eu vou observar coisas e concluir sem ter certeza, pelo menos não certeza absoluta, que a minha conclusão é válida. Mesmo que eu sempre observe. Por exemplo, o Sol vai nascer amanhã? Bom, a gente observou durante toda a história da humanidade, em todo o registro que a gente tem, que o Sol sempre nasceu todas as manhãs. Nós não temos nenhuma evidência ao contrário. Isso me permite dizer que o Sol vai nascer amanhã com altíssima probabilidade. Se você fizer a conta, com qualquer modelo probabilístico que você fizer, você vai descobrir que é mais fácil você ganhar na Mega Sena várias vezes do que o Sol não vir a nascer amanhã. Isso se você não incluir questões bastante paranoicas no seu modelo. Se você incluir, aí você pode ajustar para dar qualquer número que você quiser, basicamente. Mas fazendo modelos assumindo que a realidade existe, que a gente é capaz de aprender sobre ela e que a gente é competente sobre isso, se você incluir essas suposições básicas no modelo, você vai ver que você pode dizer com praticamente certeza que o Sol vai nascer amanhã. Mas esse praticamente certeza é o que torna o seu raciocínio indutivo e não dedutivo. Dedutivo seria com completa certeza. Indutivo pode te levar a dúvidas também. Às vezes você não chega nem perto da completa certeza. Existe até um exemplo bastante clássico, que é a indução do peru, que é um peru que observa todos os dias de manhã. É um peru norte-americano, aliás, é importante dizer isso, mais por fim vocês vão ver por quê. Que tem um homem, que é o fazendeiro, que todo dia de manhã vem e dá comida para ele. E ele começa a fazer essa observação em janeiro. Observa todos os dias de janeiro, todos os dias de fevereiro, todos os dias de março, e sempre funciona. Ele conclui então que a partir daí que todos os dias de manhã o fazendeiro vai vir trazer comida para ele. Mais do que isso, ele conclui que o fazendeiro é amigo dele, tem o melhor interesse dele no coração, só se preocupa com o bem-estar dele. São conclusões razoáveis? Do ponto de vista do peru, que só observou isso e não tem outros conhecimentos sobre o mundo, é completamente razoável. É a teoria mais provável. É a teoria que descreve os dados dele com perfeição. Só que se ele continuar, abril, maio, junho, julho, a teoria continua se mantendo. Todas as observações que ele faz são compatíveis com a teoria. Aí chegou outubro, continua se mantendo, e chega novembro. E no final de novembro, os norte-americanos têm uma festa relacionada ao peru. Na manhã do Dia de Ação de Graças,
O fazendeiro chega e o Peru tá achando que está tudo muito tranquilo e que aquele grande amigo dele vai vir apenas para alimentá-lo e é só isso naquele dia. E o Peru termina o dia no forno. Existia algum erro na lógica do Peru? Não. Se ele concluísse que ele tinha certeza de que o fazendeiro era bonzinho e só queria o melhor para ele, aí, nesse caso, ele estaria errado sim. Se ele concluísse que o fazendeiro era bonzinho e queria o melhor para ele, provavelmente os dados dele suportam de fato e apoiam essa conclusão. O que é o melhor para ele, aliás, depende. Note que para vários dos problemas que o Peru poderia enfrentar, a conclusão até se manteria. Se tivesse uma raposa tentando entrar na região onde está o Peru para comer o Peru, o fazendeiro defenderia sim o Peru. Se o Peru estivesse ficando doente, é possível que o fazendeiro desse remédio para ele sarar. Em muitas situações, o fazendeiro se comportaria sim, até como alguém que se preocupa com o bem-estar do Peru. Por quê? Porque ele tem um objetivo final que é cozinhar o Peru. Neste caso específico, o objetivo final dele não tem nada a ver com os melhores interesses do Peru. Mas ele de fato se comportava em várias situações como se ele quisesse cuidar do interesse do Peru. E em várias situações isso era uma boa descrição. A previsão do Peru de que cada manhã ele ganharia comida, basicamente estava certa. Isso funcionou em todas as manhãs, provavelmente até na manhã que o Peru foi morto. Essa história, ela não serve para nos dizer que a indução é inútil. Ela serve para nos contar que a indução tem limites. E a gente tem que estar ciente desses limites. De que todo raciocínio que a gente fizer utilizando algo indutivo vai ter uma chance de estar nos levando a uma conclusão errada. A gente vai ver que existem ferramentas para medir essas chances. Existe indução probabilística, a qual eu vou falar mais para frente, onde a gente tenta usar as ferramentas da probabilidade para estimar as chances de algo estar correto. Para poder falar sobre isso, eu vou primeiro precisar até definir o que é probabilidade. E as definições são contraditórias, tem umas histórias bastante engraçadas aí. Não seria necessário ter tantas disputas sobre probabilidade no século XX quanto houve de fato se as pessoas entendessem o que é de fato a matemática, inclusive os matemáticos. Mas a gente vê isso em alguns vídeos pra frente. De qualquer forma, a gente começou agora a falar sobre indução. Espero que vocês tenham gostado. Deixem aí que vocês gostaram. Inscrevam-se se você ainda não se inscreveu. Apertem o sininho aí para serem avisados de quando eu coloco um vídeo novo. E não se esqueçam de divulgar, falar para seus amigos que possam ter interesse no assunto. Ok? Obrigado, até mais.